Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei e agora vamos falar sobre o governo que acabou de aprovar a proibição de uso de celulares em escolas. E agora o texto vai para o Senado. Queria aproveitar para você se inscrever no canal, pedir para você se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta, porque isso fortalece o nosso canal e faz com que essa notícia chegue para mais e mais pessoas. Pois bem, vamos entender essa notícia. A Câmara acabou de aprovar a proibição de uso de celulares em escolas e o texto vai para o Senado. Bom, primeiro que eu acho isso um absurdo. Inclusive você vai perguntar, mas por que você acha isso um absurdo? Mas crianças não podem utilizar o celular na escola. Exatamente, o ponto não é esse. Eu sei que as crianças não podem utilizar ou não deveriam poder utilizar os celulares na escola porque isso realmente é muito prejudicial para as crianças ficarem no celular. Mas, por outro lado, o governo não pode legislar sobre esse assunto. O celular é uma propriedade particular. Você trabalhou, suou, gastou sangue, suor e lágrimas para comprar o aparelho de celular, dar para o seu filho e o governo não tem esse direito de proibir a utilização de um dispositivo que é seu. Inclusive, é bom para a segurança do seu filho, porque através do celular você pode saber da localização, você pode saber aonde seu filho está, você pode contactar o seu filho a hora que você quiser e ele pode te contactar também a hora que quiser. Fora que na escola ele vai poder filmar e gravar coisas que estão acontecendo. Mas o ponto principal não é esse. O ponto principal é que o governo não tem poder, ou não deveria ter o poder, de proibir que você ou o seu filho usem o celular. Hoje o governo está proibindo o uso de celular. Amanhã ele está proibindo você de usar determinado tipo de roupa ou comprar determinado tipo de televisão. E hoje o governo já proíbe alguns canais do YouTube de expressar ideias e opiniões. Então nós já vivemos uma ditadura, o Brasil está pior do que a China. E a minha posição é de que você deveria utilizar o celular sim. Eu sou contra a utilização de celular por crianças na escola, mas isso devia ser uma escolha da sociedade ou de uma escola particular. Por exemplo, o seu filho está lá numa escola particular e você não quer que ele utilize o celular. Então você procure uma escola que não permite o uso de celular durante o período de aulas, né? Então a sociedade devia decidir se você pode ou não usar o celular. Não, eu quero que meu filho use o celular. Então você procure uma escola que permita a utilização do celular dentro do período de aulas. A sociedade tem que se ajustar com determinado tipo de opinião. Você não escolhe determinado aplicativo para fazer o seu transporte? Por exemplo, você escolhe o Uber ou escolhe o 99, ou você, se você quiser ir de táxi, você vai de táxi e não de Uber. Isso é uma escolha sua e o governo não tem nada a ver com as suas escolhas. Vamos tentar entender o que o governo aprovou aqui. Tramitou em caráter conclusivo na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que seguirá diretamente para a análise do Senado Federal, salvo se houver apresentação de recurso para a votação no plenário da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, nesta quarta-feira, dia 11, por 45 votos favoráveis e 14 contrários, o projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o país. Como tramitou em caráter conclusivo no colegiado, a proposta seguirá diretamente para análise do Senado Federal, salvo se houver a apresentação de recurso para a votação no plenário da Câmara. A versão anterior do projeto, aprovada pela Comissão de Educação da Câmara, vedava o uso de celulares por alunos do ensino infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.
O texto foi aprovado quarta-feira e liberou os celulares aos alunos no ensino básico, mas apenas em casos excepcionais, como alguma situação de perigo na escola, que eu acabei de falar para vocês. O celular é uma ferramenta também para proteger o seu filho, né? Você pode ligar, o seu filho pode ligar para você se ele estiver em perigo, ou ele pode gravar alguma situação que o faça o constranger dentro da escola. Enfim, em sala de aula, a proposta permite o uso dos aparelhos com finalidade pedagógica ou didática, conforme a orientação do professor. Então, eles estão querendo que o seu filho utilize o celular de maneira com que ele contribua nas aulas, com integração com o Google, ou se você for fazer alguma prova ou alguma pesquisa, conforme a orientação do professor, para garantir a acessibilidade e a inclusão ou para atender às condições de saúde dos estudantes e garantir os direitos fundamentais. Escola também precisa de regramento, precisa ter hora para tudo. É isso que eu discordo. O governo não tem que regrar e não tem que botar hora em escola nenhuma. Afinal de contas, você escolhe a escola que seu filho vai estudar. Então, você deverá escolher a escola que mais atende. Se você é contra o uso de celular, você escolhe uma escola que não permite o uso de celular. Agora, se você quer que seu filho utilize essa ferramenta para proteção, para contato, para saber onde ele está e o que está acontecendo, você escolhe uma escola que permita o uso do celular. Tudo deve ser ajeitado pela sociedade, não é? A sociedade que deve escolher o que é bom ou não para você. É como a escola em casa. Eu acho que as pessoas que não querem que seus filhos estejam numa escola devam ter o direito de ter o homeschooling, que é a criança estudar em casa. Pois bem, eu acho que o governo, quanto menos atuação do governo na vida das pessoas, melhor. O governo não tem nada que influenciar nas suas decisões, porque como eu já falei, daqui a pouco o governo está proibindo você de usar roupa, de você de usar saia, de homens usarem bermuda, enfim, tudo que o governo mete a mão, tudo que o governo interfere é prejudicial. Ainda de acordo com o texto aprovado pela CCJ, os estabelecimentos de ensino terão que disponibilizar espaços de escuta e acolhimento para alunos e funcionários. Olha só o transtorno que a porcaria do governo está causando na vida dos donos de escola e na vida dos pais dos alunos. Aqui diz que a escola vai ter que disponibilizar espaço de escuta e acolhimento para os alunos e funcionários que estiverem passando por sofrimento psíquico ou mental decorrente do uso excessivo de telas ou da chamada nomofobia. Não é nem homofobia, é nomofobia. Nem sabia que esse tipo de coisa existia. Eles falam que é o medo ou estado de ansiedade causado pela falta do uso do celular. Bom, é o governo inventando coisas, né? A nomofobia é a utilização desmedida dos aparelhos portáteis que permite às crianças e adolescentes visitarem no curso das aulas conteúdos sem relevância pedagógica. Mas isso, gente, isso a criança vai fazer tanto na sala de aula, tanto na escola quanto em casa. Se você permite que seu filho utilize o celular, ele vai utilizar o celular de qualquer maneira, tanto para uso pedagógico como para uso recreativo ou qualquer tipo de uso, né? O projeto de autoria do deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, tramitava na Câmara dos Deputados havia quase uma década, desde 2015. Em outubro desse ano, o Ministério da Educação, com Camilo Santana, afirmou que apoia o projeto. Eu acho o seguinte, tudo que o PT apoia devia ser apoiado ao contrário, né? Devia ser desapoiado. Porque tudo que o PT apoia é prejudicial. Então, a minha opinião é de que o governo não tem que legislar sobre os assuntos da sociedade, em particular o uso dos celulares, porque o celular é um dispositivo seu, você comprou e você tem o direito de dar para quem você quiser o celular, e seu filho tem o direito de usar aonde ele quiser. O governo não tem nada a ver com isso. Se seu filho quer ser um burro, um idiota, um estúpido, você deixa ele usar o celular em qualquer hora, em qualquer lugar. Agora, se você não quer, você simplesmente não dê um celular para o seu filho ou
mande-o para uma escola que não permite o uso de celular, mas o governo não tem nada a ver com isso. E navegando pelas notícias, né, nós temos também que o governo diz ao STF que não pode evitar o uso do Bolsa Família em apostas. É o governo pedindo arrego ao STF, porque o STF decidiu que o dinheiro do Bolsa Família não poderá ser utilizado para apostas online. Jogo do Tigrinho, Blaze, Betting, esses sites e aplicativos de aposta, o STF diz que a utilização do dinheiro do Bolsa Família não pode ser para essa finalidade. Então a AGU declarou não ser possível controlar o dinheiro do beneficiário depois dele ser transferido. Então é o seguinte, o governo transfere o dinheiro do Bolsa Família para o pequeno cidadão que não trabalha, e este mesmo cidadão idiota vai pegar o dinheiro do Bolsa Família e vai utilizar para site de apostas. Então a AGU entrou em contato com o Supremo dizendo que eles não têm como controlar esse tipo de coisa, uma vez que o dinheiro tenha sido transferido para a conta do infeliz. Então o governo do presidente eleito pelo TSE, Inácio, está contestando a decisão para a implementação de medidas para evitar que beneficiários do Bolsa Família utilizem valores recebidos para plataformas de aposta conhecidas como bets. No recurso, a AGU argumentou que o governo federal não possui as ferramentas técnicas para impedir esse tipo de uso. As áreas técnicas explicaram que é inviável separar o dinheiro do programa de outras rendas familiares movimentadas na mesma conta bancária. E é isso mesmo, elas também reforçaram que ao transferir o valor para a conta do beneficiário, ele se torna propriedade do titular. Assim, o poder público perde o controle sobre o uso desse recurso. É como eu já falei, o governo tentando controlar tudo, até o dinheiro que você recebe, embora eu também seja contra o uso dessa Bolsa Família aí. Eu acho que o governo deveria dar oportunidade de emprego para as pessoas, em vez de transformar esse pessoal em um bando de vagabundos, né? Porque tem gente que sobrevive não, né? Que vive só do Bolsa Família e não faz mais nada da vida, e eu que pago essa mordomia pro pessoal. Então o pedido foi apresentado em forma de embargos de declaração, e o objetivo é solicitar esclarecimento sobre pontos de decisão da AGU. E a AGU pediu para o STF orientações claras do que fazer. A AGU chegou assim, o que eu vou fazer para poder controlar o dinheiro que eu dou para os beneficiários do Bolsa Família? O STF está aí com um abacaxizão para descascar, né? Visto que eles mesmos pediram, falaram assim, eu não quero que esse dinheiro seja usado, eu não quero que o dinheiro do Bolsa Família seja usado para site de apostas, e você se vira aí. Aí a AGU falou, como que eu vou me virar? Como é que eu vou impedir o beneficiário que recebeu o dinheiro de fazer o que ele quiser com o dinheiro? Né? Aí se a gente começar a controlar isso, aí a gente já está na Coreia do Norte, a gente já está na China. Eu acho que o imbecil que usa o seu dinheiro para site de apostas tem mais é que se ferrar. Você não tem que proibir site de apostas. Tem que ter site de apostas mesmo, mas o cara tem que ter inteligência, porque se ele é um idiota e usa o dinheiro dele para perder, ele vai ser um imbecil e vai morar debaixo da ponte e vai virar um mendigo, e o governo não tem nada a ver com isso também, né? Ninguém manda o cara ser idiota. Eu sou a favor, inclusive, da liberação de cassinos aqui, principalmente para ajudar o Nordeste. Os cassinos salvaram a região ali dos Estados Unidos, a região ali de Las Vegas, onde era um deserto, os cassinos salvaram aquela região ali. Então a Senarc destacou que a conta utilizada para os pagamentos do Bolsa Família não é exclusiva para o programa. Essa conta é uma conta aberta, né, e pode receber recursos de outras fontes, como Pix, como salário, como alguém que queira transferir algum tipo de dinheiro. Apenas uma pequena parcela, cerca de 1%, realiza o saque integral dos valores utilizando o cartão do programa
Bolsa Família. E segundo dados de agosto de 2024, cerca de 9,67 milhões de beneficiários usaram a conta do programa para fazer transferências via Pix. Então, tá vendo? É uma operação quase impossível de se controlar, e a AGU também indagou se a decisão atinge programas de transferência de renda estaduais. Também tem esse problema. E se os estados devem seguir as regulamentações do Ministério da Fazenda sobre loterias e apostas. Então é um imbróglio gigante, é uma discussão muito gigante que o STF está metendo o nariz no meio. Então o STF substituiu o Senado e substituiu a Câmara dos Deputados. Nós não temos mais legislação e quem legisla é o próprio STF, tirando as leis do seu orifício corrugado traseiro, né? No contexto da decisão, o ministro Luiz Fux determinou a adoção imediata de medidas para proibir propagandas e apostas voltadas a crianças e adolescentes. Tudo bem, você pode proibir propagandas e apostas voltadas a crianças e adolescentes, mas você não tem como controlar o gasto do dinheiro do Bolsa Família com outro tipo de coisa. O tema segue em discussão em uma ação movida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços. A entidade questiona a constitucionalidade da lei de 2023 que regulamenta as casas de apostas esportivas e também tem esse tipo de coisa para se debater, né? A entidade questionou a constitucionalidade dessa decisão que regulamenta casas de apostas esportivas. E por aí vamos vivendo nesse país que não tem mais jeito, pessoal. Muito obrigado por ficar até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele joinha e dizer nos comentários o que você acha do governo controlar a utilização dos celulares seus e dos seus filhos e dessa regulamentação que vai controlar, ou pelo menos quer controlar o dinheiro do Bolsa Família para não ser utilizado em site de apostas. Muito obrigado pela sua companhia e daqui a pouco a gente volta. Até já!